Agora chegou a hora de vocês compreenderem como essas tensões, né, levaram ao desgaste do governo Dom Pedro I e como o Brasil ele se preparava para viver a sua primeira grande transição do poder, né, de poder. Teve o desgaste político, né, como já foi falado aqui, enfrentavam as críticas cada vez mais fortes, as elites reclamavam da centralização, o povo ele sofria com essas crises econômicas e as províncias exigiam a sua autonomia, e com isso veio as crises econômicas e sociais, porque além da crise política, tinha também a crise econômica. Teve as dívidas externas, as inflações, os descontentamentos, né, gente, em geral, que minava o poder, né, imperial. Teve a pressão também, pessoal, internacional, viu? Porque Portugal ainda era uma sombra do Brasil. A relação com Dom Pedro I, com a antiga metrópole, gerava desconfiança total, né? Ele aumentava a sensação que o Brasil precisava se firmar sozinho, né? E teve a abdicação em 1831, que em meio a tantos protestos e pressões, Dom Pedro, ele tomou uma decisão histórica, tá bom? Ele se abdicou do trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, quando ele era ainda uma criança. Então, o Brasil, nesse período, ele entrava na nova fase, a conhecida fase da regência, tá? E com isso, você vai descobrir como o Brasil, ele viveu o período das regências, que foi uma fase também marcada por muita instabilidade, revoltas e a busca também por um equilíbrio político. E como foi enfrentado esse período das regências, que era uma fase marcada também por instabilidades? O Dom Pedro II, ainda criança, ele precisava de líderes provisórios, regentes, para governar até que o imperador ele tivesse a idade para assumir, né, gente? Uma criança assumir um grande poder? Não tem como. Mas governar um país que era e continua, né, diverso, não era fácil, né? Teve a instabilidade política, porque as regências elas foram marcadas por constantes mudanças de poder, liberais, conservadores, então se alternavam muito e cada um tentando impor a sua visão de país. E o resultado, um governo que parecia nunca encontrar o quê? A estabilidade, que todo país precisa de estabilidade. E com essas revoltas também populares e regionais, porque o povo se manifestava, viu? E muito. O período dessas regências foi um palco de algumas das maiores revoltas da história do nosso país. Um dos exemplos são a cabanagem no Pará, né, que é a revolta popular com participações indígenas e negras, a balaiada, que é no Maranhão, que foi um movimento de camadas populares contra a elite social, a Sabinada, que foi na Bahia, que é a tentativa da independência regional naquele lugar, e também não podemos deixar de falar da Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, que foi uma guerra longa e muito marcante. E o Brasil continuava em busca do equilíbrio. Cada revolta que acontecia mostrava que o Brasil ele ainda não tinha encontrado o seu caminho. O país ele queria uma liberdade, mas precisava do quê? De ordem. E era esse dilema que forjava muito a identidade nacional.